1h e 56 minutos, estamos de volta. Vamos aqui à pergunta, à abordagem do Leonardo. Muito obrigado, Leonardo, pela tua participação. Leonardo de Senador Guiomar. Eu pediria que você fizesse igual o Leonardo. Coloque o seu nome, coloque a sua cidade ou o seu bairro e fale o que você pensa, né? Eu tenho certeza que você, por mais crítico que você seja, você não vai ofender ninguém que está aqui, né? Até porque eu não leio. Ninguém vem aqui para ser ofendido, né? Seja quem for. Então aqui, pergunta para o Genilson, o que fazer a respeito do encaminhamento para a fundação? A ideia, Genilson, é aquilo que eu falei. A impressão que está se tendo é que a fila não anda na fundação. A fila não anda e a Fundação Hospitalar parece que está se descolando da CESAC. E aqui eu vou aproveitar a pergunta do Leonardo e vou aqui colocar uma situação que eu ouvi hoje da presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, a Lesta Amâncio. Ela trouxe uma informação grave. 1.050 cirurgias, de acordo com a presidente, 1.050 cirurgias foram realizadas na Fundação Hospitalar do Acre, à revelia do Departamento de Regulação da CESAC, que teoricamente é quem diz o que a Fundação tem que fazer. Então, essa denúncia foi feita. Eu queria saber também, vamos provocar o Ministério Público para saber se o Ministério Público pode intervir de alguma forma. Eu queria saber de você, Genilson, na condição de ainda deputado estadual, o que a gente vai fazer? Responda primeiro ao Leonardo, por gentileza. O filho dele tá desconfiando que tem o transtorno do espectro autista. O que precisa fazer para as coisas acontecerem, para a fila andar? Olha, Itan, assim, como eu falei, a atenção secundária ou a saúde hospitalar ela é muito cara. Por isso que você tem que procurar dinamizar e encontrar estratégias para fazer com que a fila ande. Por exemplo, nós temos aqui no nosso estado poucos neuropediatras, né, que é o profissional quem recebe esse tipo de caso. Nós estamos tratando de um caso específico, mas o que eu vou falar aqui também pode ser aplicado para muitas outras áreas das especialidades, as áreas clínicas, né, das especialidades. O que ocorre? Se você tem pouco profissional, você tem que ou contratar mais profissional para aqueles que estão aguardando possam ser atendidos mais rápido, ou eu até tive uma conversa com o João Paulo a semana passada sobre a questão da telemedicina. João Paulo, presidente da Fundação Hospitalar. Da Fundação Hospitalar. O que é telemedicina, Itan? É uma estratégia normatizada já pelo Conselho Federal de Medicina, foi aprovado também em lei agora na Câmara Federal, e é a possibilidade de muitos casos de doenças, né, que estão sendo tratados de maneira ambulatorial possa ser atendido por profissionais que estão em outros estados ou mesmo aqui no Acre. Por exemplo, uma pessoa que está em Jordão, se ela está precisando de uma consulta de um neuropediatra, ele pode ser atendido por telemedicina, até onde for possível. Quando não for mais possível, esse paciente é encaminhado para uma instância hospitalar, para que ele possa ser atendido. E já existe uma norma sobre isso. Já existe lei, já existe uma norma. O que você poderia fazer com isso? Estabelecer o atendimento por telemedicina na Fundação Hospitalar para todas as pessoas que moram no interior e também aqui nos bairros, para desafogar um pouco essa quantidade de gente que está esperando, porque às vezes o sujeito que está esperando uma consulta só é para reajustar a dose, né, do psicofármaco. Às vezes ele está esperando só para ajustar uma dose do medicamento que ele está tomando, ou às vezes é só um retorno que ele tem que ir, que até então não teve condição. Ele pode fazer isso dessa forma. O que isso faz? Isso barateia o custo, né, do serviço, isso dinamiza e faz com que as pessoas sejam atendidas mais rápido, isso melhora e apressa o diagnóstico de uma criança como essa. Se um neuropediatra já tivesse atendido por telemedicina, mandado os exames, ele feito os exames, ele já tinha ali na mão o diagnóstico e já poderia prescrever as medicações. Então isso tudo pode ser feito dessa maneira. É o que o mundo está fazendo. Só para você ter uma ideia, no Brasil, mais de 80 milhões de pessoas, só este ano de 2022, aliás, o ano que passou de 2022, mais de 80 milhões de pessoas deram preferência às consultas por telemedicina ao invés de as consultas presenciais. Porque a pessoa economiza tempo, dinheiro de deslocamento, não pega fila, né? E é atendida ali na sua casa. Então,
Essa seria uma estratégia para a Fundação Hospitalar atender quem? As demandas de especialidades, a área clínica. Agora, o que é de cirurgia se atende dentro da Fundação. Claro. Agora, tem uma situação que eu queria saber da tua opinião, que é a seguinte. Você acha que você poderia levar, nesse restinho de mandato que ainda tem, até fevereiro, não é isso? Isso, até fevereiro. Poderia levar esse assunto para a Assembleia Legislativa? Existe essa possibilidade ainda? Ou já não tem mais? Não, a Assembleia está em recesso já, né? A gente finaliza, mas eu, né, diante dessa provocação aqui, eu vou dar uma ligada para o João Paulo para saber. Eu acho que, inclusive, você poderia convidá-lo, desculpe. Não, né? Não, eu agradeço a sugestão. Ele só não veio aqui porque ele estava em tratamento de saúde, não sei, e deve vir para cá por esses dias. Ele precisa ser renomeado de novo, né? Isso. Mas eu vou entrar em contato com ele para saber, né, as informações sobre essa situação, se de fato há a denúncia feita, né, pela Lesta, se há de fato alguns outros elementos que ele possa colocar que não estão dentro dessa denúncia dela, para justificar, né, se de fato foi isso, se o valor foi esse. 1.050 cirurgias ao custo de 25 milhões de reais. É uma situação para a gente rever. E outra coisa, né? Pelo que ela colocou, não está obedecendo a regra. Se tem É o sistema de regulação. Sistema de regulação, tudo passa pelo sistema de regulação. Como eu não tenho essas informações em relação ao setor de regulação, eu não vou afirmar aqui, mas também posso fazer esse contato. E outra coisa, e aí já aproveitando, esses servidores que tinham um contrato emergencial, agora estão sendo escolhidos quais os que participaram da mobilização de sindicatos para poder fazer a demissão. A cena está meio para um governo que disse que não ia ter tratamento ideológico, o Janilson. E aí? Não se faz assim, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, acho que a eleição terminou, você desmonta o palanque. Exato. Né, e você aproveita ali, no contexto da necessidade dos serviços, aquelas pessoas que, de fato, têm condição de ajudar, de seguir ajudando o Estado, ajudando a Secretaria. Eu acho que não é dessa maneira. Bom, tem aqui, boa tarde, Itaã, o Carlos do Xavier Maia. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Nos governos anteriores à Frente Popular, os agendamentos para atendimento na Fundação eram feitos através de ficha. Em média, eram 30 fichas por cada especialista. O governo do PT acabou essa fila. Hoje você vai na Fundação com um encaminhamento, você é bem atendido e lá fica determinado que a Fundação irá ligar para o paciente. Muitas vezes o paciente morre e não ligam para agendar. Desta feita, é fácil acabar com as filas, diz ele. Não seria melhor voltar ao tempo das fichas? O que você avalia disso aqui? Essa questão da ligação é uma coisa ruim que eu tenho criticado muito, inclusive esse setor... Que é outra reclamação constante também. Por exemplo, o setor de cirurgias, na verdade, quando eu estava candidato a governo, construindo o plano de governo, eu estava até com o propósito de criar um portal de transparência para as pessoas que estão esperando cirurgia. Por quê? Porque as pessoas precisam se programar até onde ela aguenta a dor, né? Elas precisam saber qual é o ponto da fila que elas estão, se elas estão em primeiro, em segundo, em terceiro, em último, quanto tempo pode esperar para fazer essa cirurgia. Então, é necessário que a CESACRE adote um portal onde as pessoas se vejam e vejam a fila andando, para que assim, se elas não aguentam mais esperar o tempo do serviço público, elas recorram, né, a um serviço particular. Mas não dá para você ficar só esperando uma ligação telefônica e às vezes o seu celular não está ligado no horário que ligam. Às vezes a sua condição, muitas pessoas vão para a zona rural, muitas pessoas vão para outros municípios. Pois é, e muitas pessoas, muitas mesmo, não têm condição de ir para a rede particular. Hein? Não tem condição. Então é fundamental que a CESACRE faça isso, crie um agendamento onde um portal de transparência onde as pessoas vejam a fila andando. E essa questão da ficha também é algo preocupante. Você deixa lá o encaminhamento e vai para casa. A ficha também não traz saudade, né? Não traz. Não traz saudade. Aqui, olha só, o senhor Edson Leles, do bairro Montanhês, aqui de Rio Branco, ele diz, tem 2 meses que eu vou à Policlínica Barral e Barral, você estava falando a respeito da questão do fortalecimento das políticas na atenção primária, faz 2 meses que ele vai na Policlínica Barral e Barral atrás de remédio para próstata, e não tem. O que o doutor Janilson diz com respeito à falta de remédio na rede pública?
Isso é responsabilidade do secretário, do prefeito, né? Essa daí é a responsabilidade, já não é mais estadual, já é municipal, né? Você tem que ter minimamente ali medicamentos, se não tem numa unidade, tem que ter noutra unidade, e tem que ter um sistema com controle de estoque. Se não tem lá, que tenha em outra unidade e encaminhe para esse paciente. O que ele não pode, sobretudo se é um paciente de baixo poder aquisitivo, é ficar sem a medicação. Os problemas prostáticos incomodam muito, né? Criam uma série de transtornos. Não dá para tirar a próstata, não, Genilson? Me diga uma coisa, assim, rapidamente mesmo. Para que serve a próstata mesmo? A próstata além de dar câncer, né? Não, tem muitas utilidades, inclusive na próstata que é produzido muitos dos produtos, né, que compõem o sêmen, né, e que é fundamental, né, na reprodução humana, né, na fertilidade masculina. Sem a próstata... Não tem como, sem a próstata não tem jogo. Você tem um bocado de problema, né? Então, assim, essa questão de tirar a próstata depende do caso, do tamanho da próstata, né? Mas grande parte das pessoas, que geralmente o homem ele cresce a próstata com o passar do tempo, ela cresce mesmo e comprime ali o canal da urina, as medicações resolvem em grande medida, né? Sem precisar se submeter a uma cirurgia. Agora, quando falta remédio, ela cresce, faz com que tenha problemas renais na bexiga, entre outros. Meu amigo, tem várias perguntas aqui, o tempo já acabou e eu quero só dizer o seguinte, você volta para o hospital, mas não sai da vida política. Vai permanecer e é candidato à Prefeitura de Rio Branco. Você já anunciou isso, né? Ou já vai desanunciar? Não, de forma nenhuma. Para mim, Itan, seria um grande prazer, né? Seria uma grande alegria poder ajudar a nossa capital, né? Eu sempre abracei a política com muita responsabilidade. Estou no 5º ano como deputado estadual mais produtivo da Assembleia Legislativa, porque entendo que a política é uma ferramenta para ajudar as pessoas. E para mim seria uma honra, né, ser prefeito da nossa capital. Agora isso depende de uma construção política. Acho que a votação que eu tive agora em 2022, com 35 mil votos só aqui na capital, já aumenta a minha responsabilidade em participar desse pleito de 2024. Agora estou trabalhando também no sentido de construções políticas. Agora essa construção política precisa ter um entendimento, inclusive interno, né? Porque não posso nem dizer que precisa ampliar, precisa se entender, né, Genilson? Porque a eleição passada foi meio danada, não foi? Precisamos chegar a alguns entendimentos, né? Precisa ser feita uma boa construção, porque eu sei o que passei, né, nessas eleições, disputando uma eleição sozinho, no sentido de ausência de alianças partidárias, de ausência de infraestrutura de prefeituras ou de estado. Não é fácil, mas agradeço de coração aos acrianos que, apesar de tudo isso, ainda tivemos 65.500 votos, e isso em função do reconhecimento do trabalho que nós fizemos ao longo dos últimos 8 anos. De uma coisa não tenho dúvida, você é a liderança política que se coloca na condição de vitrine mais cedo. Eu nunca vi isso. Impressionante como você parte cedo para o jogo. Mas é que, assim, antes de eu pensar em ser candidato a prefeito de Rio Branco, as pessoas já me abordaram perguntando se eu ia ser candidato a prefeito de Rio Branco em função da votação que nós tivemos. Eu disse, isso vai ficar mais para frente, eu volto agora para os hospitais, vou atuar na área médica, quero seguir ajudando a população nos problemas relacionados à saúde. Agora, estou à disposição para as construções políticas do futuro. Muito obrigado, Genilson, pela tua vinda aqui. E bom, vamos para um intervalo e já voltamos para entender qual é a fotografia real que o IBGE traz para o Acre no que se refere a uma série de situações por aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos.